tudo bem? Vamos começar aqui o nosso curso de Illustrator. Vai ser um módulo complete na última versão do software, né, lançada esse. Eles lançaram a atualização aqui para o CC 2015. Aí teve agora a última atualização com alguns recursos. E está bem bacana a configuração. Se você tiver uma outra versão mais antigas, não tem problema, porque os recursos que eu vou passar, que está agregado no curso, acredito eu que vai ter tudo aí para vocês, dependendo da versão, né, que vocês tiverem. Vai ser um curso bem didático, a gente vai aprender desde os princípios da parte de geometria. Então a gente vai aprender a parte de desenho, como trabalhar com as ferramentas, né, para distribuir, e aí vai ter todo o passo a passo aqui na criação dentro do Illustrator. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, vou passar um exercício bem simples que a gente vai desenhar em formas geométricas. Eu vou passar para vocês como trabalhar com as cores e como trabalhar com as formas de mesclagem aqui. Tá? Mas antes de a gente começar a fazer isso daqui, né, que é essa corujinha aqui, tudo com formas geométricas, sem usar a pen ainda, a gente vai aprender primeiro a interface do software. Então vou fechar aqui. Vamos vir aqui então, File, New. E aí aqui nós vamos criar um palco novo, vou colocar aqui vou vir aqui, vou colocar aqui desenho geométrico coruja. Coruja. Aqui a gente tem os profiles de tamanho, então a gente vai ter aqui print, web, device, vídeo e básico RGB. Vamos deixar aqui nesse primeiro projeto, vamos deixar em print. Depois eu vou entrar um pouco mais em formatos, né? O formato vai depender muito do brief, da onde você vai postar esse desenho, né? Eu naturalmente, quando não tem um tamanho básico, eu crio sempre em A4, para que eu tenha esse arquivo sempre num tamanho bacana, apesar de estar trabalhando com vetor, né? O vetor é uma forma de cálculo que você nunca perde a qualidade, então você pode expandir essa imagem do tamanho que você quiser, que o seu computador aguentar. Então o vetor ele não vai perder a qualidade. Então eu vou criar aqui um A4, tamanho universal, e vou deixar ele em pé aqui, orientação em pé, tem deitado em pé aqui, né? Dá pra gente mudar. Aqui é sangria, depois a gente vai entrar numa parte para explicar isso aqui, quando a gente entrar no material impresso. Aqui tem um modo de cor em Advanced. A gente tem CMYK RGB, que depois eu vou explicar também. Eu vou deixar aqui em CMYK nesse caso, por enquanto. E 300 dpi aqui é a resolução máxima. Dá para aumentar também, mas deixa essa resolução, tá bom. E vou dar um OK aqui. Bom, vamos lá. Então vou explicar aqui um pouquinho a interface do Illustrator, né? Primeiramente eu tenho aqui, ó, se eu apertar o barra de espaço, eu consigo andar aqui na minha tela, né? Consigo arrastar ele, como ele cria uma mãozinha aqui. Se eu quiser dar um zoom na minha tela, é Ctrl mais, Ctrl menos. Para quem já usou Photoshop, é até bem próximo isso que eu estou fazendo. Ctrl 0, fit na tela, né? Ele fixa aqui meu primeiro plano, minha primeira abinha aqui na minha tela. Aqui do lado eu vou ter algumas configurações de cor, símbolos, brushes. Isso aqui eu posso abrir tudo aqui usando a parte de Windows, tá? Aqui em cima eu tenho uma mudança de workspace. Então eu tenho aqui, ó, então aqui eu tenho uma forma
Automation, tem a parte de Actions, e aí vai essenciais, que é o que a gente estava, que ele difere que são as coisas essenciais que você pode usar. Layout, Paint, e aí vai. Ó, tem vários formatinhos aqui, ó. Trace, Typograph e Web. O Illustrator ele tem uma interface um pouco mais pesada do que a do Photoshop, então ele tem coisas que ele pesa um pouco mais, assim, então isso às vezes depende muito do que você está fazendo. Até por questão do Photoshop trabalhar apenas com pixel e ele trabalhar com vetor. Trabalha também com pixel porque ele carrega a imagem, mas o foco dele é a parte vetorial. Vamos deixar aqui em essenciais primeiro. Esse primeiro aqui, quando você instala o software, né, ele vai vir nesse formatinho aqui. Se por acaso você manusear aqui as abinhas, caso você tire as coisas do lugar, você pode vir aqui e resetar a interface dele. Tá? Então isso aqui ele volta para o padrão que estava antes. Eu tenho aqui do lado minhas ferramentas. Eu vou ter aqui a ferramenta Select, a Direct Select, que é uma ferramenta muito utilizada aqui dentro do Illustrator, né? Para você selecionar a path. Você tem a varinha mágica, você tem o laço, você tem a pen, você tem agora tem essa pen aqui, né? Que ela é totalmente, ela é tipo um roto, né? Uma roto pen. É bem bacaninha, ela faz tudo em curvas, é bem legal essa ferramentinha aí. Tem aqui a ferramenta de texto, line, que você tem algumas geometrias, né, que depois a gente vai entrar nessa parte aqui. Temos aqui a parte de geometria que a gente vai trabalhar, que tem aqui retângulo, elipse, polygon, e aí vai. Tem o brush, bem legal para a parte de desenho. Lembrando que eu, de preferência, eu sempre uso o Illustrator com tablet. Na verdade, para trabalhar com todos os softwares, né? Desde que eu trabalho com After Effects, com Cinema 4D, com Photoshop, com o Illustrator, eu trabalho sempre utilizando a tablet porque é mais precisa e aí a parte de desenho sai muito melhor para a gente poder desenhar. Tem a ferramenta Shape Tool, essa ferramenta é nova, é bem legal essa ferramenta. Eles estão vindo até com uma apresentaçãozinha, porque eles estão querendo vender isso aqui, e a gente vai utilizar ela agora bastante, tá? E ela é uma ferramenta que para desenhar os shapes é muito mais rápido. Antes a gente usava bastante o Paint Finder, né? E aí agora eles lançaram essa ferramenta aqui que é extraordinária e você pode fazer as combinações de seleção. Basicamente é uma ferramenta muito próxima ao Flash, para quem já usou o Flash, e lembra que era mais ou menos assim quando você precisava fazer um corte, alguma coisa, uma seleção. Então tá bem legal essa ferramenta, a gente vai aprender a utilizar ela, que tá bem bacana essa ferramentinha nova aqui. Temos a borracha, né? Temos aqui uma ferramenta de rotação que a gente vai usar bastante também, ferramenta de escala, ferramenta de tools de modificação de shape, né? Ferramenta de tamanho, você pode aumentar e diminuir o tamanho, bem que a Select naturalmente faz isso. Tem essa outra ferramenta que é bem legal, que é a Combine Shapes, né? E você consegue também pintar. Isso aqui a gente vai aprender na parte de quando a gente estiver ilustrando. Tem aqui a ferramenta de perspectiva. Então, aqui a ferramenta gráfico, eu acabei tirando aqui rápido, aqui não expliquei. Que ela, quando você habilita a ferramenta, e aí se você até clicar aqui e segurar, ele mostra o atalho para você habilitar a Perspective Grid Tool, que é a ferramenta de perspectiva aqui de grid.
Só que aqui, ó, ele tem um atalho que é o Shift P. Se eu apertar o Shift P, ele não faz nada ali, ó, não modifica nada. Para você tirar a perspectiva é Ctrl Shift I, tá? Então isso aqui é quando eles lançaram a Ability a primeira vez, eu fiquei louco, eu não sabia a ferramenta o atalho que tirava isso, fiquei desesperado. E aí eu fechava e abria o Illustrator porque eu não sabia tirar. Isso aqui é um atalho que, meu, não está especificado ali. Então você vem aqui, ó, Ctrl Shift I ou Command Shift I no Mac para tirar isso aqui. A gente tem a ferramenta Mesh, que a gente vai ter uma aula só de Mesh Tool, Gradiente, Eyedrop Tool, que é para selecionar a cor. A gente vai usar ela também para logo no começo aqui a gente vai começar a usar essa aqui. Essa ferramenta Blend Tool é bem legal, a gente vai utilizar também. Tem a ferramenta Spray, Gráfico, ferramenta de Artboard, né, que é aqui a minha work area, minha tablet, minha parte de trabalho, né, que a gente pode modificar a qualquer momento. A Slice, que é para web, né, hoje em dia é bem pouco usado, mas tem essa ferramentinha aqui, né, ferramenta de corte. Tem a Hand Tool, a lupinha, né, o Z é o atalho dela, todos os atalhos aqui bem próximo do Photoshop, e a parte de cor aqui que a gente vai entrar logo. Selecionar a cor aqui, que é o fio, né, e o stroke. Então tem que sempre aprender a separar esses dois aqui um do outro, tá? Aqui em cima a gente tem os menus bar, né, que tem as configurações do que você está fazendo. Então, dependendo da ação que você está fazendo aqui na sua prancheta, você tem aqui a configuração de algumas coisas. Ele tem todos os efeitos do Photoshop, ele tem alguns efeitinhos de filtros, né, que tem no Photoshop, ele tem aqui. Os atalhos são bem parecidos também para quem já usou. O V, né, sempre volta para a ferramenta Select, né, que é a nossa ferramentinha amiga. O A aqui para Direct Select. E aí vai. Depois a gente eu vou mostrando aqui para vocês os atalhos. Mas se você ficar parado aqui, ó, você consegue ver um por um qual atalho é de cada ferramentinha aqui, dependendo do que você quer fazer. Eu tento decorar mais os atalhos que eu mais uso, né? Como é que é a ferramenta de ilustração, você usa muito a Pen, você usa a ferramenta de seleção, usa muitas geometria. Então são coisas que você usa diariamente, né? E alguns outros atalhozinhos que aí eu vou passando para vocês durante o curso. Vamos vir aqui em preferências. Vamos vir aqui na parte de edit, preferências. Se caso você estiver usando o Mac, é o mesmo conceito, porém ele não é em edit, né? Você tem que vir aqui, ó, ele tem uma parte escrito Illustrator, e aí você vai lá na preferências ali, tá? Mas o caminho aqui é bem próximo. Só que no Mac, em vez de ser Edit, é aqui em Illustrator. Aqui a gente tem algumas configurações. Se eu começar aqui, eu não vou explicar muito aqui logo de cara, porque vocês estão começando a aprender a mexer no software, então não adianta eu explicar tudo que tem aqui, tá? Essa parte aqui a gente vai pular. Tem Select Display, aqui é para mudar algumas configurações de Anchor, né? A visualização do seu Anchor, como você quer visualizar. Aqui você tem... Cadê? Aqui tem a forma de tipos, a gente não vai mexer aqui. Aqui tem a forma de unidades, dependendo do tipo que você trabalha. Que nem aqui dá para você diferenciar o tamanho de um stroke, que é uma borda por centímetro ou por pixel, dependendo do que você for criar. Que nem eu trabalho muito com a parte de vídeo, então eu ilustro muito para vídeo. Já trabalhei para a parte de impresso, que depois eu migrei, né, para a parte de vídeo, mas trabalhei muito com Illustrator na parte impressa, criei para a parte criei catálogos, logotipos. Então eu comecei como designer e depois fui para a parte de motion graphics, que é a parte de animação. Então eu consigo passar para vocês as duas partes, tanto para a parte impressa quanto para a parte
de animação RGB, né? Então a gente vai aprender essas duas partes. Eu naturalmente em casa, né, no meu Illustrator eu deixo configurado em pixel, porque eu trabalho muito mais com pixel do que com material impresso. Porém, se você trabalha bastante com impresso, é bom deixar milímetros, né? As medidas são muito melhores para ser calculadas e para conversar com a gráfica é muito mais fácil. Aqui eu tenho guides e grids, formato de cor. Isso aqui é apenas configuração, então eu posso mudar a cor dependendo do que eu vou fazer. Depois, quando a gente for usar isso aqui, a gente pode mexer. Isso aqui tem o Smart Guide, que vai ser nosso melhor amigo pro resto da vida. Smart Guide é muito bom. Depois vou ensinar vocês a habilitarem isso. Aqui é da faquinha, né, que a gente tem para web. A gente não vai utilizar isso agora. E também a gente não vai mexer. O importante aqui para vocês habilitarem parte de plugin, né? Interface, a parte de cor. Eu gosto de deixar o Illustrator bem dark aqui. Não gosto de deixar branco, gosto de deixar assim, porque eu acho melhor para desenhar, né? Porque é como se você estivesse desenhando uma mesa de luz, né? Você tem aqui a mesa iluminada e o resto está escuro. Então aqui é para você poder modificar a interface. Aqui agora o Illustrator ele tem para trabalhar com GPU, né? Você consegue trabalhar com a sua placa de vídeo para gerenciar melhor os bits aqui, porque ele tinha um problema que fechava muito na cara. E isso era complicado porque é pesado, querendo ou não, o vetor é pesado, gente. Vetor você tem um cálculo que ele é expansivo, né? Se você aumenta ele não vai perder a qualidade. Então, ele precisa da placa de vídeo. Isso aqui foi a melhor invenção que eles fizeram nessas últimas versões, que é o autosave. Antigamente não tinha isso aqui. Eles lançaram nessa última versão, foi uma coisa que eu soltei fogos, que eu sempre trabalhei com o Ctrl S ativo e o CorelDRAW tem. O CorelDRAW tem o autosave e o Illustrator não tinha. E aí, quando a gente entrava em discussão, o Corel ou o Illustrator, qual era melhor, o Corel ganhava nesse argumento. Agora a gente tem o autosave, é excelente, porque ele é muito próximo ao que tem no Photoshop, e quando ele fecha ele abre no mesmo ponto de partida. Funciona muito bem e a Adobe ficou de parabéns aí por ter criado isso depois de quase 30 anos aí de software. Aqui a gente não vai mexer, aqui é a parte de cor. Quando a gente falar de cor eu vou mostrar isso aqui, porque isso aqui dá diferença na gráfica e como a gente vai trabalhar. Beleza? Então essa foi a parte de preferência. Vamos para a parte agora ferramental aqui para a gente poder aprender. Vamos lá. Então a gente vai criar aqui a corujinha. A gente vai criar tudo em formas geométricas aqui. Eu vou ensinar para vocês nas geometrias e vou ensinar também algumas coisas usando o Shape Tool, que é a nova ferramentinha aqui do Illustrator. O Shape Tool tá bem legal, mas é ideal que você tenha uma tablet. Se você não tiver a tablet, ele não vai funcionar direito, tá? A tablet é a mesa digitalizadora. Você pode ter uma tablet da Wacom ou Genius, ou não sei qual que você vai querer ter do mercado, mas é muito bom para o nosso fluxo de trabalho. Bom, vamos começar aqui a nossa corujinha. Vocês podem deixar o traço de vocês sem problema. Vamos começar bem simples. Primeiramente, para a gente poder trabalhar em ordem, vamos vir aqui na layer. Se caso vocês não estiverem achando, sempre bom trabalhar com a layer visível. Se vocês não estiverem achando, vem aqui Windows Layer. Cadê? Layer aqui, F7, tá? Então aqui na layer a gente vai já deixar tudo customizadinho para ficar tudo organizado
as nossas layers. Então eu vou renomear aqui, ó. Renomear, clico 2 vezes no nome. E aí eu vou colocar aqui, ó. Coruja. Vamos começar com uma forma geométrica bem simples, que é uma elipse. É o L, o atalho dela. Vou vir aqui na minha tela. Vou selecionar, ó, e vou puxar. Clico, seguro e puxo no mouse ou na tablet. Quando eu soltar, ela vai ficar dessa forma. Se eu quiser ela redondinha, eu seguro Shift, que ela vem redondinha. Se eu quero ela centralizada na tela, eu seguro Shift, Alt e puxo. Solto o mouse e solto o Shift e o Alt. Aqui no caso minha coruja eu quero ela oval, que é o corpo da coruja, né? Eu clico aqui e solto dessa forma. Você fala, ah, professor, mas está torto aqui na tela. A gente tem uma forma de centralização aqui, fica nesse íconezinho aqui, ó. Aqui a gente tem as formas de alinhamento. A gente tem um alinhamento por Select e alinhamento por Artboard. Vou deixar aqui por Artboard, ele vai me aparecer aqui uma forma de alinhamento muito próxima ao do Photoshop. E aqui eu alinho no meio e alinho no centro da tela a minha esfera aqui. Esfera oval, né? Eu vou voltar aqui para Select. Sempre quando eu faço um desenho, eu volto aqui para Select. Vou vir aqui na minha layer, abrindo aqui na lateral. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês. Abrindo aqui na lateral, ó. Aqui eu tenho um olhinho, né, para visualizar minha layer. Aqui eu tenho um cadeado. Aqui é a cor da minha layer. E aqui é onde eu abro as minhas layers aqui interno dessa layer. Na verdade aqui ficam os paths. Isso aqui é uma layer que carrega os paths, tá? Que são os vetores. A gente tem como criar mais layers, depois a gente vai ver isso aí. Aqui no caso a minha elipse, já vou renomear. Esse aqui vai ser o corpo da coruja, né? Então eu vou renomear aqui, clicando 2 vezes. Tentar sempre organizar. A questão da cor depois a gente vai mexer. Para deixar um padrão, a gente pode clicar aqui, ó, nesse preto e branco, aqui, ó, que aí ele deixa sempre preto e branco, as cores primárias aqui, as cores principais. Então ele vai deixar o fio branco e a borda preta para a gente poder ver o que a gente está desenhando. Você pode tanto clicar aqui ou apertar a letra D para você poder transformar isso aqui em preto e branco. Então temos aqui já o corpo. Depois que eu criei ele, eu posso bloquear para não mexer. Ele está centralizadinho. A gente tem a base do nosso desenho aqui. Vou voltar aqui na esfera, na elipse, né? E aí aqui eu vou desenhar os olhos da minha corujinha. Segurando o Shift, né? Ó. Aqui eu sei que é o meio da tela, ó, eu posso diminuir um pouquinho mais. Tá vendo que ele aparece isso aqui para mim, essa linha rosa? Essa linha rosa aqui se chama Smart Guide. Se por acaso não de vocês não estiver aparecendo, você vem aqui, ó, em View, e aí você tem o Smart Guide aqui que é o Ctrl U. Você tem como habilitar ela também por atalho. Esse Smart Guide ajuda muito para alinhar os objetos aqui. Seleciono ele aqui, puxar um pouquinho mais para cá. Antes de eu duplicar isso aqui, eu quero fazer ele com o olhinho fechadinho aqui, a coruja com o olhinho fechadinho, ou ela, né? Então a gente vai começar, eu vou mostrar para vocês como utilizar o Path, cadê aqui, ó? O Pathfinder. E vou ensinar vocês a usarem a nova ferramenta de mesclagem aqui. Eu vou pegar aqui, só mostrar, deixar aberto aqui o modelo para vocês, só para vocês entenderem o que a gente vai fazer da nossa corujinha aqui, ó. Então eu já fazer a parte do olho, eu já fazer essa esfera base, a esfera com o olhinho fechado e a pálpebra dela aqui abertinho aqui. Então vou pegar aqui, já tenho a base do meu olho. Eu vou fazer ele
o olho todo primeiro, depois eu jogo para o outro lado. A gente faz uma cópia refletindo esse olho aqui. Com essa mesma esfera aqui, eu vou colocar aqui, vou até renomear ela aqui na minha elipse. Vou colocar aqui, ó, base, olho. Essa aqui é a base do meu olho, da minha coruja. Eu vou duplicar isso aqui, eu vou dar aqui um Ctrl C. Aqui no Illustrator a gente tem uma diferença. Ele tem 3 tipos de control de copy, na verdade de cola, né? Então a gente tem 3 tipos de cola aqui. A gente tem o Ctrl C que copia, e para colar a gente tem 3 opções. Uma delas é o Ctrl V, normal, que todo mundo conhece, eu acredito, que ele cola aleatório na tela. O outro é o Ctrl B, que ele vai o que? Para baixo da layer, ele vai ficar para baixo. Então, se eu quiser usar de base, eu uso o Ctrl B. E eu tenho o Ctrl F, que ele cola para frente do objeto. Então eu tenho Ctrl V normal, Ctrl V, Ctrl B, B de bola, e Ctrl F de faca para colar aqui. Nesse caso a gente quer Ctrl F de faca para colar na frente. Vou aumentar aqui a escala dele. Como é que eu faço para aumentar a escala? Seguro aqui, ó, clica aqui, dou uma puxadinha, seguro Alt e Shift para ele vir centralizado, ó. Tá vendo como é que ele vem? Eu quero ele um pouquinho maior que o olho, que ele vai ser a pálpebra aqui da coruja. Eu vou mostrar aqui como é que funciona a outra ferramenta, essa ferramenta Shape Tool. A gente pode criar aqui também no retângulo. Eu vou mostrar um com o retângulo e vou mostrar um com o Shape Tool. Vou mostrar aqui com o Shape Tool para a gente já ver como é que ele funciona. A gente desenha mais ou menos um quadrado aqui. Ficou bem torto. Vamos ver. Opa. Olha lá, saiu. Desenha aqui mais ou menos um retângulo. Mas ele não sai porque eu dei uma tremedinha aqui. E aí ele vai desenhar um quadrado para mim, usando essa ferramenta. Então todas as formas que eu desenhar, eu quero desenhar uma esferinha aqui, uma elipse. Selecionar aqui. Olha lá, ó. Quero desenhar uma elipse aqui, uma bolinha. É que essa ferramenta ela faz a fusão e ela desenha outras ferramentas aqui em cima. Então, se eu simplesmente desenhar, ó, ele cria uma elipse, né? Olha lá, ó. Nossa, bem torto. Ele não vai reconhecer. Então você tem que desenhar mais ou menos. Às vezes eu prefiro, dependendo do que eu vou fazer, eu prefiro criar ali. Mas tem coisas que é bem mais prático, né? Ele desenha bem mais prático no meu desenho. E eu consigo recortar, né? E ocultar aqui fazer vários tipos de desenho. Eu vou pegar aqui a base do meu olho. Eu vou bloquear ela também para a gente poder trabalhar só com esses dois aqui. A gente tem uma opção aqui, se eu selecionar as duas partes do Shape, a gente tem essa ferramenta aqui, ó, Shape Builder Tool, que é o Shift M. Essa ferramenta é bem legal, que a gente consegue fazer o mesmo trabalho do Pathfinder que depois eu vou mostrar para vocês. Eu falei que eu vou fazer dos dois jeitos, e aí eu quero que vocês aí, dependendo do que vocês forem fazer, vocês escolham como trabalhar. Se eu utilizar aqui ela passando em tudo, ó, ela vai juntar. Se eu quero subtrair aqui, se eu quero subtrair, eu seguro o Alt. Eu quero fazer o que? Eu quero cortar, né, uma na outra. Então eu quero recortar o que tem do quadrado na bolinha. Se eu quero recortar aqui no meio, se eu quero recortar o que está fora, se eu quero recortar o que está em cima, se eu quero juntar
essas duas partes se... Dependendo do que eu quiser fazer, olha lá, ele vai juntando as minhas layers. Então eu quero tirar Alt e passo aqui, ó. Ele automaticamente corta a minha pálpebra aqui. Agora eu vou fazer um outro modo. Vou deixar isso aqui para o lado. Vou fazer o outro modo. Se caso você não estiver usando até a última versão, né? Copiei a base do olho. Deixa eu bloquear aqui. Shift Alt, aumentar aqui o tamanho. E eu vou fazer com o Pathfinder agora. Vou pegar aqui o retângulo. Vou criar aqui para cortar o olho. É o quadrado ali, né? Na verdade. Para cortar o olho aqui. Seleciono os dois. Vem aqui em Windows, Pathfinder. Aqui no Pathfinder eu vou ter a opção de escolha aqui, ó. Eu tenho Combine Shape. Eu tenho como fazer aqui a parte de vazar. Aqui ele funciona como? O que está em cima é o que ele vaza, o que está embaixo é o que ele deixa. Então se eu clicar, ó, olha lá, tá vendo? Ele vai fazer, vai deixar. Aqui eu vou combinar os meus shapes. Aqui ele vai tirar o que está fora e vai deixar o que está no meio. Então eu deixo a parte de baixo. E aqui ele vaza o meio do meu desenho. Depois eu explico um pouco mais essa parte aqui de baixo. Tá? O Pathfinder a gente vai usar sempre. O Pathfinder é muito bom de se usar. A gente pode recortar linhas, pode fazer diversas coisas bem legais usando o Pathfinder. Tá? Mas eu quis mostrar essa nova ferramentinha para vocês aí se habituando nela. Principalmente essa daqui que é muito boa, que é o Shape Build, né? Que ela já tem um tempo, mas às vezes é muito pouco utilizada, né? Vou pegar aqui, então vou usar esse aqui, que é uma forma de vazar o que está em cima. Então aqui a gente pode dar uma leve rotação, né? Só para deixar ele um pouquinho caidinho, igual está aqui na referência. E vamos fazer o olho da corujinha aqui. Vou deletar essa aqui, deixar assim. Pegar aqui a elipse, Ctrl C, Ctrl F, trazer aqui para cima. Vou diminuir o tamanho, trazer ele para baixo. Aqui, diminuir o tamanho no Alt e no Shift. E aí eu vou duplicar essa esfera aqui de novo. Só que eu posso fazer, se eu segurar o Alt e puxar, ó, eu duplico essa layer e aí eu trago ela aqui para baixo para fazer o meia-lua dos dois. Aí eu posso vir aqui e cortar no Pathfinder ou utilizar a ferramentinha aqui que a gente aprendeu, que é bem legal de se usar. Você vem aqui, o atalhozinho dela é o Shift M, ou você deixa o Pathfinder aqui e utiliza ele, tanto faz aí na hora da utilização. Diminuir aqui um pouquinho o tamanho e vou encaixar aqui, ó. Se por acaso a meia-lua de vocês aqui do olhinho estiver por cima, é só alterar aqui a posição. Vou colocar aqui. Olho. Coloquei aqui pálpebra. Beleza. Agora a gente tem o olhinho aqui. Fez o olhinho. A gente pode agrupar esse grupo do olho aqui para poder refletir para o outro lado. Como é que eu faço para agrupar? Bem simples. Ctrl G. Ele agrupa o olho aqui, ó. Olho. Esse aqui é o olho direito, né? Que é o lado direito da coruja. Aí eu posso simplesmente vir aqui, Ctrl C, Ctrl F ou Ctrl B, botão direito e aqui, ó, transforme
reflete. E aí eu posso refletir verticalmente. Dá um OK aqui, ó. Se caso eu não quisesse duplicar ela, eu poderia vir simplesmente, ó, deletei, né? Vem aqui com o botão direito, transforme, reflete, e aqui eu tenho a opção, ó, de copy. Tem aqui o preview, né? Pra você ver como é que tá, como é que fica invertido. E eu tenho a opção de copy, de vez eu simplesmente dar um OK para refletir a imagem. Posso refletir horizontal, vertical ou angular, né? Dependendo do ângulo que eu quero refletir essa imagem aqui. Vou deixar aqui em vertical e vou dar um copy, para vocês verem. Arrasto aqui para o lado, né? Tentando manter aqui a mesma distância. Ele já meio que, ó, ele te mostra mais ou menos aonde você está deixando. Então o Smart Guide é muito bom de se usar. E aí você consegue aí colocar no lugar certo. Dá uma aumentadinha aqui porque a coruja ela tem um olhão, né? Então vou deixar um pouco para cá e um para cá. Então temos os olhinhos prontos. Vamos partir agora pro bico aqui, né, da nossa corujinha, para a barriga dela aqui. O biquinho a gente pode fazer aqui, pegar aqui uma elipse base, que é a boquinha, né, da nossa coruja, que é o centro do objeto. Posso centralizar aqui usando aqui a parte de alinhamento. Vou duplicar isso aqui, Ctrl C, Ctrl F. Eu vou bloquear também, né? Esqueci de bloquear aqui. Eu sempre bloqueio as coisas que eu terminei de fazer, porque se eu não bloquear, às vezes eu acabo selecionando ela e não é legal. Agora eu vou trazer aqui para baixo, né? Puxar aqui um pouquinho para cima. Essa aqui vai ser a boquinha dela. Vou pegar aqui, a gente vai criar aqui uma estrela, né? Na verdade a gente vai criar um triângulo invertido para poder fazer a boca. Então vou usar aqui a estrela para vocês poderem ver como é que cria essa parte aqui. Vou selecionar aqui a estrela. Aqui na estrela ela vem com 5 pontos. Se eu usar aqui para cima no teclado, nas teclas, para cima ele aumenta os pontos, para baixo ele diminui os pontos, ó. Então eu quero diminuir, vou deixar aqui um triângulo, seguro o Shift e vou criar mais ou menos desse tamanho aqui o biquinho. Volto sempre na Select, terminou de usar uma ferramenta, volta na Select. Trazer para cá e vou girar ela aqui com o Shift, que aí ela para certinho aqui em cima da boquinha da coruja. Aí. Eu vou fazer aqui o recorte dele redondinho, quero deixar o biquinho redondinho para a gente poder depois colorir bonitinho. Então vou pegar essa base aqui de baixo, Ctrl C, Ctrl F, e vou trazer aqui para cima. E aí a gente pode recortar essa sobra aqui, ó. Seleciono ela, as duas. Vou pegar aqui a ferramentinha de Shape, Shift M, e aí eu tiro a parte de cima, né? Para tirar, Alt e puxo aqui. E tiro aqui também para ficar só o triângulo. Alt, clique para poder tirar. E aí eu tenho o biquinho montado aqui. Acabou criando dois. Vou deletar esse aqui. Acabou criando dois, eu deletei ele. Então vou ter aqui o bico. Dentro boca. Vou colocar esse aqui como boca. E vou agrupar os três aqui, Ctrl G, né? Agrupa aqui, boca da coruja. Então temos aqui a boquinha, os olhos,
E agora tá faltando aqui a parte da barriga dela e asinha, perninha e orelhinha aqui. Vamos fazer aqui a barriguinha dela. A barriguinha é bem simples. Pegar aqui uma esfera, uma elipse, abrir aqui, ó, mais ou menos desse tamanho, e vamos centralizar aqui na tela. Alt, Alt, puxo aqui, ó, mais ou menos essa distância, seleciono os dois, Shift M, já para vocês ir decorando os atalhos, e eu recorto aqui, ó. Ah, ficou maior, não tem problema, volto na Select, Shift Alt e diminuo aqui o tamanho, dou uma subidinha, Shift, opa, Ctrl Z, Shift Alt e eu volto aqui. Lembrando que para quem já mexe com outras ferramentas, Ctrl Z funciona normal e Ctrl Shift Z também. Ctrl Shift Z progredir para frente, para você ir para frente dos seus erros, e Ctrl Z para você voltar nos seus erros aqui. Beleza? Barriguinha, barriga. Eu vou bloqueando tudo, né? Para não, depois que está tudo certinho, deixo tudo bloqueado. Olha lá, temos aqui já a etapa dos olhos, boca, barriga. Agora vamos criar aqui a asinha, depois os pezinhos, depois as orelhas. Vamos pegar aqui as asinhas. Eu fiz bem simples aqui. A gente pode pegar uma elipse, uma forma geométrica simples. A gente faz simplesmente aqui essa parte aqui de uma esferinha retorcida. Puxa para cá, Alt, puxa para cá. Fazer os pezinhos. Os pezinhos a gente pode aproveitar as próprias asas. Aqui, asa. Essa aqui é a asa. Se eu clicar aqui na layer, nas bolinhas, eu consigo selecionar a layer que eu quero aqui, né? Se eu selecionar aqui em cima dela, não significa que eu estou selecionando o objeto. Para eu selecionar o objeto, eu tenho que clicar aqui nessa bolinha aqui para poder saber qual objeto é. Então essa aqui vai ser minha asa. Aqui a asa esquerda e aqui a asa direita do meu. Aí, vou agrupar os dois, Ctrl G, né? Posso selecionar com Shift e aí agrupo aqui asas, bloqueio aqui. Tá vendo que eu vou separando tudo em etapas aqui para poder ficar mais fácil depois na hora de pintar. Agora eu vou criar os pezinhos. Os pezinhos eu poderia até usar aqui a própria asa, mas eu vou pegar aqui uma elipse de novo. Opa! Pegar aqui o pezinho, vou criar aqui uma, né? Seguro on Alt e puxo aqui, ó. Pego aqui as duas partes e corto aqui combinando os shapes. Ó. Aí eu tenho mais ou menos uma garrinha aqui dessa corujinha. Vou pegar aqui Ctrl C, Ctrl B, puxar aqui, ó, Shift, puxar dois para o lado. Vou dar aqui uma rotaçãozinha para abrir os dedos, fazendo mais ou menos isso aqui, ó. Posso girar um pouquinho mais aqui, ó. Vou dar de novo Ctrl C, ou melhor, nem preciso. Vim aqui, ó, botão direito, transforme, reflete. E aí eu venho aqui e dou um copy pro outro lado. E eu venho aqui, ó, Shift, puxo pro outro lado. E aí eu tenho o pezinho da minha corujinha. Se eu quiser aumentar aqui um pouquinho pro lado aqui, aí. Se eu quiser aumentar aqui a do meio um pouquinho mais, vou deixar ela um pouquinho maior. E aqui eu acho que vou rodar um pouquinho mais.
Aí. Seleciono aqui e diminuo o pezinho da minha corujinha aqui. Vou encaixar ela aqui. E aí tenho mais ou menos o pezinho dela aqui. Então, essa é uma forma da gente montar o pezinho da corujinha. Você pode fazer de outra forma também, pode levar um pouco mais pela realidade, mas aqui o objetivo é a gente pegar os esquemas da parte de geométrica, tá? Então, eu vou pegar aqui esse pezinho, já tenho o pé direito, vou dar aqui um Ctrl G. Lembrando que o objetivo desse curso é mais a gente pegar essa forma de montar a geometria, então ela não é uma coruja real, né? Mas é para lembrar aqui o mais próximo possível. Então vou puxar aqui para o outro lado. Posso puxar aqui com Alt Shift, ó. Aqui botão direito, transforme. Então aqui é a forma que você fizer. Não importa aqui, o importante é ficar um resultadinho legal. Aí. Pronto. E aí eu vou pegar aqui para fazer agora a orelhinha aqui. Vou pegar aqui posso fazer tanto com triângulo, né? Ou redondo, a orelhinha da coruja. Mas a orelhinha da coruja ela é triangular, né? Então acho que fica mais legal fazer ela triângulozinha. A gente já está aqui, a gente é customizado já para triângulo, né? Vou selecionar aqui. Tem uma ferramentinha nova também aqui. Se eu pegar aqui a ferramenta Direct Select, isso aqui é bem legal. Eu consigo fazer curva em qualquer objeto, né? Então clico aqui, puxo aqui um pouquinho. Aí. Ctrl C, Ctrl F. Bom, então aqui vou dar uma puxadinha um pouquinho mais para baixo. Selecionar aqui os dois. Shift M. E eu vou vazar aqui o meinho. Na verdade, vou mesclar aqui os dois aqui. Opa, não vou mesclar não. Deixa eu voltar aqui. Eu vou tirar essa parte de baixo. Aqui. E aí eu fico com essa parte aqui assim. Venho mais ou menos aqui no centro. Rotaciono a ferramentinha aqui. Vou dar um Ctrl G. Só que você fala, pô, mas ele está aqui em cima, né? Antes de eu puxar para baixo, eu dou uma leve ajustadinha aqui. O outro. Eu vou duplicar ele aqui no Transform, né? Então direito, Transform e Reflect. Aí a gente já vai jogar ele para baixo aqui. Deixar aqui mais ou menos a mesma distância. Numa distancinha. Seleciono aqui e eu tenho que arrastar ele para baixo do corpo. Deixar ele para baixo de tudo. O que eu posso fazer? Selecionei os dois, né? Posso vir aqui, ó, Ctrl Shift. Ctrl Shift. Ctrl Shift acento agudo aqui. Depende muito do teclado. Tem teclado que é colchete, tem teclado que não é colchete. Então você vai apertar aqui, ó, Ctrl Shift acento agudo aqui, ó. Ele desce lá para baixo. Ou você pode vir arrastando aqui também. Seleciona os dois e vem arrastando. Só que ele não... aqui, ó. Vem arrastando ele aqui para baixo de tudo. Também funciona. A forma que você vai fazer, tanto faz. O importante é resolver o problema aqui. Então tem o atalho. Ctrl Shift acento agudo ou abre colchete, vai para cima.
Se eu quero descer ou subir layer a layer, eu não preciso apertar o Shift, é só o Ctrl. Então Ctrl e acento agudo aqui, eu desço ou subo no colchete. E aí eu tenho a minha corujinha aqui formulada aqui. Posso selecionar aqui, tirar aqui de, olha lá, já tem tudo separadinho. A gente pode criar aqui mais uma layer. Para criar mais uma layer, a gente vem aqui, ó, esse botãozinho aqui do lado, New Layer, vou colocar aqui, background, e vou arrastar aqui para baixo. E aí, para a gente fazer uma gracinha aqui, a gente pode fazer se fosse um galho. Vou pegar aqui, ó, melhor. Vou pegar um retângulo aqui. Puxa aqui, ó. Eu vou bloquear a minha corujinha aqui em cima. Por enquanto, como a gente vai fazer só essa parte geométrica, nem é legal a gente fazer muito difícil aqui. Eu poderia fazer com a pena e desenhar um galho mesmo e tal. Vou fazer só uma madeirinha aqui para dar uma diferenciada. A gente pode usar uma elipsezinha para fazer como se fosse umas folhinhas aqui, ó. Aí vai a ideia de vocês. Eu quero que vocês façam aí, quiserem fazer diferente. E aí vocês podem usar só aqui, ó, Alt puxa, né? Quero que vocês usem só as partes aqui geométrica. Por enquanto, para se familiarizar com o Illustrator. Se quiser fazer aqui de fundo uma luazinha, aqui, fazer uma lua cheia de fundo. Posso fazer umas estrelinhas aqui, ó, para cima, né? Olha lá. Se eu apertar aqui Ctrl H, ele tira aquelas linhas ali, ó. Vendo que às vezes ele fica umas linhas de seleção, ó. Ctrl H, Ctrl H. Isso aqui é muito bom para quando você está duplicando vários objetos iguais aqui, ó. Fica melhor para poder arrastar. Aí, tá bom. Selecionar aqui os dois. Um pouquinho mais aqui. Aí. Por fim, botou no background, né? Seleciono aqui o retângulo. E aí eu faço aqui. O que está fora do artboard não tem problema, tá, gente? Isso aqui a gente pode deixar ele para fora, porque a gente vai salvar só o que está aqui dentro. Aqui, ó. Ctrl Shift, acento agudo, passo para trás. E aí eu já tenho todas as minhas layers aqui. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula. Nossa segunda aula vai ser a parte de colorir esse desenho aqui. Muito obrigado, galera. Até a próxima aula. É isso aí.